Segundo o historiador, professor, doutor Antônio Gasparetto Júnior, a história é uma ciência que, como tal, comporta vários métodos de trabalho com seus objetivos e também formas de escrita. No século XVIII, a história cresceu em importância como ciência e adquiriu novas metodologias que a tornaram muito mais aprimorada. O passar do tempo só fez evoluir o trabalho do historiador, incorporando novos elementos de pesquisa, novas fontes, novas metodologias e novas formas de escrever. Foi no século XX que surgiram as maiores inovações nas metodologias da história, oferecendo novas formas de escrever os resultados das pesquisas. A história social é mais um gênero que ganhou muita notoriedade e espaço entre os historiadores. Sejam bem-vindos ao CUT-ME na TV. Primeira vez que eu ouvi Leci Brandão, eu fiquei pensando, gente, não dá para escutar Leci Brandão sem pensar no campo social, na vida política, no que está acontecendo, na favela, nos marginalizados, nos excluídos, nas mulheres negras. Abre aspas. Artista, pensadora, Leci Brandão é a poeta das massas, dos marginalizados e dos excluídos. Pensa, canta e compõe as mulheres, os negros e negras, os homossexuais, os especiais, os presidiários e presidiárias, os sofredores, as crianças. Leci Brandão, quando canta, evoca o povo. Chama o Brasil subalterno, esquecido e marginalizado. Compõe um Estado brasileiro por vir. Não é possível separar a mulher da militante, a militante da artista, a artista da poeta, a poeta da pensadora, a pensadora da amante. Leci Brandão é necessariamente uma máquina de guerra no campo social. Fecha aspas. Quando eu li esse trecho, que aliás me marcou muito, assim como as composições de Leci, eu fiquei pensando muito nessa imagem da máquina de guerra no campo social, né? E fico pensando como que ela evoca esse Estado brasileiro por vir, né? Ela é a pessoa, por exemplo, que vai cantar Zé do Caroço. E Zé do Caroço é um espelho de Leci Brandão. A convidada de hoje é mestra em História Social da Cultura pela PUC-Rio e tem seus estudos voltados para a história social do samba a partir das mulheres na cultura do Rio de Janeiro. É idealizadora e apresentadora da websérie Rodadas, que tem como missão a inserção de mulheres negras nos lugares de representatividade e dos meios de produção. Também é idealizadora do Samba em Prosa, em parceria com Rogerinho Família e Herbert Siqueira, que consiste na experiência de uma aula pública num bar e traz para o debate a ampliação dos espaços de produção e difusão dos saberes. Para além dos espaços tradicionais de ensino, a valorização dos saberes calcados na oralidade e de matriz ancestral. Hoje nós vamos conversar com a escritora, professora e doutoranda em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Angélica Ferrares. Tudo bem? Ó, prazer te ter aqui, prazer muito obrigada. Sou sua admiradora, viu? Porque pelo currículo, milhares de coisas ao mesmo tempo. E conta como é que o samba entrou aí na sua vida, como é que é essa trajetória? Sim, o samba entrou na minha vida, eu acho que no berço, né? Acho que o samba, na verdade, entrou na minha vida no berço. Agora, qual o momento que eu decidi, por exemplo, me entender dentro desse lugar do samba e pensar em produzir samba para além de roda de samba, né? Foi terminando, assim que eu terminei minha graduação. Quando eu termino minha graduação, eu brinco dizendo que a gente vem durante toda a graduação muito tutelada, né, pela academia e muitas vezes a gente continua tutelada pela academia. Mas aí quando eu termino minha graduação, eu decido levar o universo do samba para a academia, né? E durante meu mestrado eu falo sobre as tias pretas do samba, né? E agora para o doutorado eu estou fazendo a biografia de Tia Dodô da Portela, né? Que é uma porta-bandeira. E a gente tem uma academicamente, né? Apesar da academia ser um lugar importante no jogo, né?
a gente costuma dizer que os acadêmicos falam para os iguais, falam para os seus pares, né? Só que no meu caso, que estudo samba, que é considerado uma subfonte dentro do universo acadêmico, eu brinco dizendo que eu acho que nem para os meus pares eu tenho falado, né? Então eu fico pensando assim, bom, eu estudo samba e o que eu estudo, o que eu estou escrevendo, o que eu estou produzindo não está chegando onde eu gostaria de chegar se eu ficar só falando para os meus pares dentro da academia. É um problema isso. Sim. E aí foi quando eu decidi ampliar esse discurso, né? E aí eu pensei, bom, como ampliar isso? Pelo audiovisual, né? E o audiovisual, que é uma linguagem ainda, infelizmente, ainda muito elitizada, a gente sabe que é, né? Eu brinco dizendo que dentro do audiovisual tudo a gente tem que desenvolver. A gente tem que desenvolver, quando eu falo, estou falando de nós, mulheres negras, né? A gente tem que desenvolver desde a relação com a câmera, que é um equipamento que por si só constrange, a gente tem que desenvolver uma relação com o estúdio, a gente tem que desenvolver uma relação com imagem, né? E eu costumo brincar que nós somos, né? Pelo menos eu sou de uma geração onde meus pais não tinham nem fotografia, né? E agora eu estou metida, né? Não só a fotografar, mas a produzir, a filmar, né? A roteirizar, a participar da produção como um todo, né? Então, eu me enfiei nesse caminho do audiovisual, que eu brinco dizendo que é um caminho sem volta, e justamente para poder pegar o meu tema sobre samba e fazer com que ele viralize de uma maneira que tenha mais aderência. Ou seja, foi a linguagem que você encontrou para dialogar, né, Sim. com quem você queria. Sim. E quais são os resultados? O que você tem atingido? Como tem sido essa conquista ou essa sedução desse público? Sim. Então, uma das maneiras, né, que a gente buscou para poder estar fazendo viralizar, né, esse trabalho, né, dentro da academia sobre samba, e eu falo a gente porque eu nunca estou sozinha, né, eu sempre busco os que estão à minha volta para poder dividir mesmo o palco, né, os espaços como um todo. Essa websérie que você falou na minha apresentação, Rodadas. Rodadas, né? Porque, o que é o Rodadas, né? As pessoas às vezes perguntam assim, quando vem ou teaser ou algum produto já do Rodadas, perguntam assim, mas o Rodadas é tipo uma saia justa, né? E aí eu brinco dizendo que não, o Rodadas é tipo um salto-agulha, sabe? Porque, primeiro, salto-agulha você precisa de muito equilíbrio, né? Para poder estar ali em cima daquele salto. E segundo, é para provocar mesmo, sabe? É para tirar o salto às vezes e dar onde você quiser, sabe, atingir. Então, Rodadas, nós somos 4 apresentadoras, mulheres negras, 4 acadêmicas, né, que estavam também com seus trabalhos muito aprisionados dentro do universo da academia. E toda a nossa equipe técnica, a maioria, majoritariamente, são de mulheres negras. Né? Por isso que eu falo que o Rodadas veio não só para o lugar da representatividade, né, da onde o público vai olhar e vai conseguir ver, né, como os lugares dos meios de produção. Mas isso também é interessante porque é uma ponte que você faz com o público, com quem gosta de samba, com quem faz samba, com quem está nesse universo. E do outro lado, a academia, como é que tem sido esse diálogo? Essa foi a estratégia para atingir um lado e o outro. E o outro, pois é. Esse é o meu desafio, Neide. Eu acho que esse é o meu grande desafio, inclusive meu desafio atual, que estou terminando o doutorado, né, e que consigo fazer essa ponte para o público que está fora da academia de uma maneira muito mais fluida, muito mais orgânica, né, e consigo ter muito mais aderência. Né? Eu, por exemplo, a gente quando vai gravar o Rodadas, eu tenho 4 programas, Leci Brandão, Clementina de Jesus, Clara Nunes e Tia Dodô da Portela, né, que é a personagem que eu levo para a academia. Então, quando a gente grava Rodadas, o público recebe, né, tudo que eu estou produzindo academicamente de uma maneira muito receptiva. Né? E o contrário é o meu grande desafio atual, porque a academia ainda não está tão aberta, sabe, para receber, por exemplo, esses personagens, essas personalidades do samba. Personalidades com autoridade de fala, entende? Para sair, né? Enquanto... Não entende isso como intelectualidade? Isso aí. Enquanto entretenimento, sabe, a academia já vê,
isso enquanto entretenimento, essas personalidades enquanto pessoas, enquanto lugar de memória, sabe? Mas eu não estou falando só de lugar de memória, eu estou falando de um lugar político, de ação, de atuação, né? Então, a academia ainda está muito fechada, sabe? Para poder estar vendo, para poder estar recebendo essas pessoas enquanto mestres da periferia, enquanto mestres do samba, enquanto intelectuais que não precisam, né, de bacharelados, de licenciaturas, enfim. Ainda está nesse processo. Mas é claro. Como se esse saber ainda esse saber ainda não foi legitimado. É isso. Seria isso. É isso. Ele é um espaço. Sim, mas aí, assim como tem eu, tem várias outras pessoas produzindo também dentro desse universo, né? Então, assim, é a história que eu falei do salto-agulha. A gente já enfiou esse salto-agulha, sabe, dentro desse universo acadêmico. Então, a ideia é só, né, entrando mais. E dentro dessa questão também política, de saber, de legitimar, me chamou a atenção no Leci Brandão, né? Que você fala, ela carinhosamente acolhida no Rio de Janeiro, né? Tem a questão dela ser daqui, da Mangueira, mas ela efetivamente alcança um cargo político em São Paulo. Como é que você analisa isso? Sim. Inclusive, Neide, essa pergunta que você acabou de me falar foi uma das grandes polêmicas quando a gente foi finalizar o programa da Leci Brandão, né? Até porque o Rodadas está ainda nessa fase de finalização, a gente está com data prevista para a estreia 25 de julho, né? E uma das grandes questões foi essa, sabe? Porque a equipe técnica ficou dividida. Porque eu falo isso que você acabou de falar. A Leci Brandão, ela vem do Rio de Janeiro, né? O samba dela no Rio de Janeiro está aí, né? Tá fluido, tá orgânico, né? Tá aceitação total. Agora, por que a Leci Brandão se faz enquanto uma pessoa político-partidária em São Paulo? Sim. Por que o Rio de Janeiro não abraçou Leci Brandão, né, nesse momento? E aí a equipe ficou meio dividida, do tipo, a gente corta ou a gente não corta isso? Eu falei, não, gente, eu não quero cortar isso. Eu quero deixar isso, porque a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa se provocar, sabe? E qual é a sua reflexão sobre isso? Olha... Tô te provocando. Pois eu fico pensando o quanto que a gente ainda precisa ficar mais cosmopolita. Eu falo a gente pensando cariocas, sabe? A gente precisa ficar um pouco mais cosmopolita. Apesar do Rio de Janeiro ser um lugar de turismo, por exemplo, o turista passa, sabe? Então, acho que a gente precisa, na verdade, se abrir mais. E aí, essa abertura maior é a abertura, por exemplo, que vai ver potenciais mulheres negras que estão entrando na política. Potenciais mulheres negras que não entraram, por exemplo, na política e participaram da última campanha, por exemplo, né, que foi uma campanha vibrante em mulheres negras na política, e principalmente, enfim, pós-assassinato de Marielle e todos esses acontecimentos, né? E aí, por exemplo, fico sabendo recentemente que uma das pessoas que participou da última eleição e que não entrou, mas que teve uma votação incrível, ela está indo agora para São Paulo. Né? Ela está indo agora para trabalhar num gabinete de São Paulo. E eu fico pensando que muito provavelmente, né, daqui a pouco, na próxima eleição para vereadora... Ela vai ser eleita lá. É isso, ela vai ser eleita lá. E aí, assim como aconteceu com o Leci, vai acontecer com ela e pode acontecer com outras, porque a gente ainda precisa dessa abertura maior para entender nos nossos espaços enquanto mulheres negras na política e ter essa absorção maior aqui mesmo no Rio de Janeiro. Então, o samba é um instrumento de empoderamento, é isso, né? Então, Neide, eu iria um pouco mais. Eu acho que o samba é um instrumento de empoderamento e é um instrumento de poder, sabe? A gente precisa começar a entender o samba como uma fonte de autoridade discursiva. O samba, por si só, ele produz uma narrativa que é uma fonte histórica e que não necessariamente está em algum arquivo, não necessariamente está no papel, sabe? Porque a gente tem poucas instituições, né? Eu acho, inclusive, o Cultni uma das poucas instituições que está dentro desse universo de preservação da memória do samba, seja através do audiovisual. A gente tem, por exemplo, o Museu do Samba, que também tem esse trabalho, mas a gente tem poucas instituições preocupadas na preservação dessa memória. E a gente tem o samba acontecendo de uma forma orgânica, onde as coisas estão sendo produzidas o tempo inteiro. E não necessariamente estão catalogadas, estão filmadas, estão escritas. Estão, né? na oralidade. Estão na oralidade. É isso. E você, fica aí, que daqui a pouco tem mais Angélica Ferrarez. Até já.